Bem-vindo a mais um devocional. A passagem de hoje é Atos capítulo 12, versículos 7 a 17. O limite da oração. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Vamos analisar mais de perto a passagem de hoje. Assim que os irmãos da igreja primitiva souberam que Pedro havia sido preso, começaram a orar. Lucas, autor do livro de Atos, era médico, e ele usou um termo médico interessante para a expressão estava orando, do versículo 12. Em grego, essa palavra descreve o alongamento de um músculo até o seu limite. A frase poderia ser traduzida para: a oração estendida até o seu limite estava sendo feita pela igreja em favor de Pedro. A oração sincera tem poder, não porque ela pode mudar a mente ou os planos de Deus, mas porque demonstra que nosso coração se preocupa apaixonadamente com as mesmas coisas que nosso Deus Pai. Este é o cumprimento da promessa de Jesus. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Existe um jogo de palavras interessante para lembrarmos quando quisermos nos encorajar na vida de oração. Push, em inglês, significa mover fisicamente um objeto ou uma pessoa para fora do caminho. E essa palavra funciona como um acrônimo para Pray until something happens. Ou em português, ore até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça. Que lema maravilhoso para a nossa vida de oração. Deus ouviu a oração dos irmãos que intercederam por Pedro e enviou um mensageiro celestial, um anjo, para o libertar milagrosamente de suas cadeias. Depois de livre, Pedro foi até a casa onde a igreja estava reunida e bateu na porta. Mas os irmãos não o ouviram porque permaneciam orando até que algo acontecesse. Eles ficaram tão envolvidos na oração que não perceberam que seu pedido havia sido atendido. Com o exemplo deles, aprendemos que quando precisamos que Deus aja em nossa vida, devemos orar até que algo aconteça. Se estamos lutando, devemos orar até que algo aconteça. Se estamos enfrentando grandes dificuldades, devemos orar até que algo aconteça. Se precisamos de alguma mudança de mente, devemos orar até
até que algo aconteça. Vamos começar a orar hoje e continuar orando com perseverança e pelo poder do Espírito Santo até vermos Deus agir em nosso favor. Bem-vindo a este momento de reflexão e oração. Vamos pensar no poder da oração em ação. Oração é relacionamento e comunicação com Deus. Aproxime-se do Senhor agora e fale com Ele. Compartilhe o que está em seu coração e mente. Ele é fiel e te ouve. É possível estar tão envolvido em oração que nem percebemos que ela já foi respondida. Reflita sobre como Deus respondeu às suas orações no último mês e agradeça a Ele por cada resposta. Pelo que você precisa continuar orando com perseverança e poder até que algo aconteça. Vamos orar para finalizarmos nossa reflexão de hoje. Amado Senhor Deus, obrigado por libertar Pedro da prisão em resposta às orações da igreja. Obrigado por seu poder que desafia todo o nosso entendimento. Oro com sinceridade de coração por aqueles que estão oprimidos, precisam de libertação e não conseguem encontrá-la. Que minhas orações sejam ouvidas e respondidas por Ti no tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.